Você já está percebendo que tem um burburinho, uma situação aí, uma crise envolvendo as instituições do nosso país, e eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu queria compartilhar com você, eu queria olhar para a Bíblia e tentar encontrar respostas para nossa vida, como nós devemos nos comportar e nos portar diante de tudo que nós estamos enfrentando nos últimos dias. Então, eu queria falar hoje sobre o cristão, cidadão do mundo, cidadão do céu. Porque nós somos, aqueles que têm Jesus como Senhor, cidadãos de dois mundos, né? Nós temos dois países, e a gente precisa entender que nós temos que nos envolver e participar ativamente dos dois. Não dá para abandonar um e fingir que não tem nada acontecendo, só porque eu estou indo para o outro. Ah, pastor, mas eu não sou daqui. Eu também não, mas eu estou aqui com você. E enquanto estamos aqui, nós precisamos ter um comportamento adequado. Eu quero começar lendo alguns documentos que a gente tem disponível na internet. Depois você pode procurar. Claro, não vou ler todo, um artigo ou outro, mas eu queria que você pensasse um pouco sobre eles. Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 1º, diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Eu quero destacar aqui: todos os seres humanos nascem livres. Veja bem, não é um documento cristão, evangélico, religioso, mas reconhece uma verdade. No artigo 3 desse mesmo documento diz assim: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Direito à liberdade. É um documento que tem âmbito nacional, internacional, muitas nações subscrevem, mas eu queria falar então agora de um documento nosso aqui, que tem ou deveria reger todas as demais ações dos outros poderes e das outras leis que estão debaixo dessa maior. Estou falando da nossa Carta Magna, da Constituição Federal do Brasil, da nossa federação. E o artigo 5º, que é um artigo que tem sido muito tratado e trazido à baila ultimamente, eu quero ler alguns itens, né? Algumas alíneas desse artigo. Mas o caput diz assim: todos são iguais perante a lei. Todos, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos seguintes termos. E aí a linha 2 diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A linha 4: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A linha 6: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. A linha 16 diz assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Esses textos que eu li, eles falam de liberdade de consciência, liberdade individual, liberdade de locomoção, liberdade de reunião, liberdade de crença. Mas essa liberdade natural, esses direitos naturais, eles são muito mais percebidos, ou melhor percebidos, quando Jesus trata disso. Porque embora a gente tenha alguma liberdade enquanto cidadãos desse mundo,
há muitas pessoas escravas em outro sentido. E o cristão então tem dupla liberdade, porque quando Jesus estava falando, e em João 8,36 ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Essa liberdade, irmãos, de que Jesus está falando, ninguém pode nos roubar. Essa outra que eu estava citando até agora, ela pode ser suprimida em algum momento. Eu falei que hoje de manhã, recentemente, uma igreja tentou se organizar, e quando foi tentar registrar o seu estatuto, foi proibida. Está na justiça lá, mas o cartório proibiu, dando série de argumentos lá. De alguma forma, a liberdade foi tolhida, mas essa liberdade em Cristo, ela de fato é inviolável, porque quando Cristo nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Eles podem prender o nosso corpo, mas nós estaremos com a alma livre, para sempre livres, em nome de Jesus. E eu queria não apenas pensar nisso, mas lembrar para você, que é cristão, que tem Jesus como Senhor, que você tem que ter uma perspectiva diferenciada da realidade que nós estamos vivendo. Esses princípios de liberdade individual, liberdade de consciência, de democracia, eles são muito frágeis dentro da nossa sociedade, e nunca ficou tão evidente para a gente como são frágeis. Mas quando nós entendemos a nossa identidade, e como nós somos, e quem nós somos em Deus, aí, querido, nós sabemos e descobrimos que somos verdadeiramente livres. E essa liberdade é para mim e é para o outro. Nenhum de nós tem direito a tolir a liberdade de outro. Nenhum de nós tem direito de determinar a ação de quem quer que seja. Vocês sabem muito bem como tem sido a nossa postura aqui com respeito à política. Claro, eu tenho meu posicionamento, mas é o meu posicionamento. Eu não fico divulgando e eu não fico tentando influenciar ninguém. Vocês sabem disso. Mas eu queria pensar como nós, cristãos brasileiros, devemos nos comportar nesses dias em que a liberdade está em suspenso, ou pelo menos em tensão. Lembrando, pastor, mas nós somos livres em Cristo, é verdade, mas nós também vivemos nesse mundo. Depois da manhã, 7 de setembro, eu tenho 46 anos, e desde quando me entendo por gente, eu nunca vi um 7 de setembro tão badalado na minha vida, nunca vi. Está sendo assim esperado por todos os lados, né? Por todos os lados, por todas as ideologias. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Irmãos, é difícil a gente prever. A gente completa, nesse 7 de setembro, 199 anos da declaração da independência do Brasil, que não é uma independência assim lá, mas, não é? É uma declaração de certa independência, 199 anos. E foi aqui nesse país, com todas as suas dificuldades, com todas as suas incertezas e inseguranças, que o Senhor nos plantou. Foi aqui que Ele nos fez nascer. Ou você acha que Deus não tinha poder para fazer você nascer em qualquer outro lugar desse planeta? Você podia ter nascido um africano, já pensou? Coisa boa. Podia ter nascido um oriental, sei lá, um japonês, um australiano. Podia ter nascido um inuit, né? um esquimó. Mas você nasceu brasileiro. E nós estamos nesse país, um país que, irmãos, é muito generoso, um país multiétnico, um país que é bem visto no mundo todo. Mas nós brasileiros estamos enfrentando um problema difícil. Pode ser que a nossa liberdade esteja em risco. Nosso país, irmãos, é rico. Eu falei com vocês, recentemente começou uma exploração de uma jazida aqui, como é que é, né? Que faz alumínio, bauxita.
80% da jazida está dentro do município de Muniz Freire, os outros 20% dentro de Batiba. Enorme, enorme. É um país rico, rico em diversidade cultural, rico em fauna, rico em flora, rico em água. Eu acho que nenhum outro país no mundo tem mais água doce disponível do que o Brasil. É um país bonito, é um país de gente bonita, e é um país acolhedor, não é verdade? Um país acolhedor. Nós recebemos de braços abertos qualquer pessoa. E pensa então no mineiro, então, brasileiro mineiro. Tem um casal ali, ó, é muito mais acolhedor ainda. Nós temos que aprender muito com aquele povo lá, mas nós somos acolhedores, né? Já foi cantado, né? Abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas a gente está vivendo momentos difíceis. A gente está vivendo um tempo difícil. Tudo isso é muito bom, mas a gente está envolvido numa situação complicada, e começou há alguns anos, talvez 2017, 2018 para cá, mas se acirrou nos últimos 2 anos, e parece que o negócio está assim, no limiar. Eu, irmãos, estou com uma sensação, uma tensão o tempo todo, parece que a qualquer momento algo vai acontecer terrível. Esse dia atrás eu estava pensando assim, eu estou orando sobre isso, falando: Deus, será que o nosso país vai entrar numa guerra civil? Um país tão pacífico quanto o nosso, será que dessa vez a gente vai entrar? Porque às vezes eu fico pensando que a gente está na iminência de um problema sério. Mas a Bíblia tem para nós palavras de orientação para qualquer contexto em que vivamos, e para esse também. Então eu quero ler com você Jeremias, capítulo 29, e eu quero ler os versículos 5 a 7 com você. Jeremias capítulo 29, 5 a 7. Só para você se ambientar, desliga, por favor. Só para ambientar, o povo de Deus havia sido levado cativo para a Babilônia. E a profecia, a palavra de Deus é que esse povo ficaria 70 anos como escravo na Babilônia. E o povo tinha expectativa de voltar antes, mas Deus fala assim: não vai voltar antes. E alguns falsos profetas falavam: não, vai voltar antes. Deus falava: não vai voltar antes. E nós temos alguns profetas profetizando nesse tempo. Nós temos Daniel, nós temos Ezequiel, nós temos Jeremias. E Ezequiel e Daniel estão na Babilônia, e Jeremias está no que sobrou de Jerusalém. E lá de Jerusalém, Jeremias escreve uma carta, e eu quero ler um trecho dessa carta com você, que é aí o capítulo 29, a partir do versículo 5 até o 7. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os seus filhos, para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Eu queria ler com você esse versículo agora, esse último versículo, versículo 7. Vamos ler juntos? Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, então abençoa a Tua palavra no nosso coração. Deus, quebra as nossas resistências, as nossas defesas, para que estejamos abertos para a palavra do Senhor, e que Teu Espírito Santo, Deus, invada a nossa vida com essa palavra que é viva e eficaz, que é libertadora e transformadora. Nós conhecemos a verdade, somos libertos, então nos faça sair daqui nessa noite ainda mais livres, em nome de Jesus, amém. O povo estava vivendo uma situação difícil,
eles estavam em cativeiro, eles estavam numa nação estranha, eles tinham que aprender uma nova língua, e não tinham perspectiva de retorno tão cedo, 70 anos, se você continuar lendo, você vê no versículo 10, que diz que era 70 anos, e Deus fala assim: enquanto vocês estão nessa circunstância difícil, não fique sentado, né, igual aquele cantor, estou eu aqui no meu apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, vocês precisam agir, vocês precisam viver, continuar com a vida, não dá para parar. E aí esse versículo 7, procurem a paz da cidade, procurem a paz da cidade, essa cidade para onde eu levei vocês, e orem por ela ao Senhor, porque se essa cidade tiver paz, vocês também vão desfrutar de paz. Então, o nosso Deus é um Deus que fala de esperança, e fala de paz, porque Ele vai falar também depois, que Ele depois de 70 anos vai trazer o povo de volta. Então existe expectativa de retorno, existe expectativa de volta, de mudança do quadro, mas enquanto o quadro não muda, a palavra de ordem é paz. Na paz da cidade vocês desfrutam paz, ou seja, é possível ter paz no ambiente hostil, porque a Babilônia era para eles um ambiente hostil. É possível ter paz fora do seu ambiente, fora do seu contexto de segurança, se a gente buscar a paz, e se a gente orar pela paz. É disso que o texto está falando. Então, Deus ensina o povo aqui a buscar a paz. Irmãos, quando a gente tem paz, a gente se sente seguro. Quando a gente tem paz, a gente tem esperança, porque a paz nos faz pensar de forma adequada. Quando a gente está sem paz, angustiado, atribulado, aflito, a gente perde até a capacidade de concatenar as ideias, toma decisões erradas, e depois nos arrependemos amargamente. Deus está ensinando o povo a buscar paz. Então esse povo tinha que buscar paz para aquele povo que era o povo que era os algozes deles, né? Os babilônios eram aqueles que foram lá e trouxeram o povo na marra, eram os seus algozes, seus carrascos, e ainda assim Deus fala: ore pela paz, para que vocês também tenham paz. Eu queria dar uma paradinha e te falar um negócio aqui. Eu não quero saber que posicionamento você está tomando nesse contexto tribulado que a gente está vivendo no Brasil. Eu não quero saber se você é de esquerda ou se você é direita, mesmo porque essa pauta é uma pauta colocada aí pela mídia, como se só pudesse ser assim, ou você tem que ser de um lado ou você tem que ter de outro. Então estão dividindo a nação, né? E a gente adota isso, ó, não, eu sou de direita, não, eu sou de esquerda. Não, irmãos, eu sou pró-Brasil. Se a esquerda está fazendo alguma coisa boa para o Brasil, beleza, vamos lá. Se a direita está fazendo, beleza, vamos lá. Eu sou pró-Brasil, mas eu não quero saber que atitude você está tomando de um lado para o outro. A Bíblia fala que você tem que orar pelo Brasil. Se você quer viver em paz aqui nessa nação, você precisa buscar a paz dela. E nós estamos num ambiente de beligerância, porque Deus nos chamou para ser pacificadores. Não é isso que Jesus fala lá em Mateus? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são os pacificadores. E quem são os filhos de Deus? João, né, 1,12. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então você crê em Jesus, tem Jesus como Senhor, você é filho de Deus, aleluia. E o filho de Deus precisa ser pacificador. Você não pode ficar usando a internet para criar mais confusão. Não pode, porque você é filho de Deus, e um filho de Deus é pacificador, é um gerador de paz. Ele vive em paz e ele gera paz. O apóstolo Paulo ensinou a mesma coisa para o seu pupilo Timóteo. Ele disse assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas.
Ora em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Pastor, mas eu não gosto de quem está no poder. Ore por ele, para que você tenha vida tranquila. Você tem orado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal da nossa nação? Ah, pastor, mas tem tanta coisa que estão fazendo errada. Ore por eles, para que a gente tenha vida mansa e tranquila. Eu já vi crente falar assim: não, podia cair uma bomba e matar todo mundo. Isso é pacificação? Não, irmãos. Nós precisamos ser pacificadores, é o que nos distingue enquanto filho de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quem mora em nós é o príncipe da paz. Não é que está escrito lá em Isaías, capítulo 9? Diz que, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. O governo do Cristo, que é o príncipe da paz, é também um governo de paz. Então, se nós somos morada do príncipe da paz, se o príncipe da paz é o nosso Senhor, se ele é o nosso rei, se nós somos súditos dele, se nós estamos no reino da paz, nós precisamos ser os pacificadores. Nós precisamos entender o nosso papel. Paulo também escreve lá aos Romanos assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se nós estamos num reino de paz, nós precisamos manifestar essa paz. Nós não podemos ser aqueles que vão para as redes para brigar, para xingar. Nós não podemos ser aqueles que levantam a mão em riste. Nós não podemos ser assim. Pastor, mas como nós vamos mudar a realidade? Querido, eu penso que a gente não tem esse poder e essa força, não. Mas nós conhecemos quem tem. Nós servimos aquele que tem. Mas o que está acontecendo nos últimos tempos no nosso país aí, é que está uma crise entre os dois reinos. Lembra? Eu falei que nós somos súditos de dois reinos. Nós somos cidadãos de dois países, de dois mundos. E nós somos cidadãos da terra e cidadãos dos céus. Na terra, mais especificamente do Brasil. E parece que está uma crise entre os dois reinos. O momento que a gente vive, os princípios dos dois reinos estão em contraste, estão em peleja. O que eu faço agora então? Porque eu acredito que o reino de Cristo é o reino de paz, e eu sou cidadão daquele reino, eu sou filho do príncipe da paz, eu sou súdito dele, eu tenho que ser um filho de Deus que manifesta paz. Mas olha a situação do meu país. Todo tempo parece que um levante novo vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. Todo tempo algo novo, algo novo, algo novo. Eu não sei você, irmãos, mas parece, eu sinto no ar, e são minhas sensações, e eu não posso confiar tanto nelas, porque as sensações nos enganam, mas são sensações minhas, pessoais, individuais. Mas parece que há assim um espírito de conflito no ar. Você não sente algo assim? Parece que tem intrigas, acusações, desespero, falta de esperança, falta de expectativa. Parece que a situação está desse jeito. E parece que os cristãos estão andando nessa toada. Nós temos que nos posicionar como um povo que entende que pode ser diferente. Lembra o povo lá em Babilônia, no meio da crise, na escravidão? Vocês orem para que tenham paz, vocês trabalham pela paz, e vocês terão paz. A gente tem que falar para as pessoas que é possível ter paz, é possível. Não, a gente está vivendo em um tempo muito complicado, porque nos últimos um ano, quase 2 anos, aí um ano e pouco, quase 2 anos, estamos aí numa pandemia, né? Na pandemia.
A pandemia que tem assolado a saúde, milhares e milhares de pessoas já morreram. Mas, irmãos, nós estamos vivendo também uma pandemia de rivalidade e de luta por poder. E eu temo que essa seja ainda mais mortal do que a pandemia na área da saúde. Porque parece que pela saúde todo mundo se junta, mas quando é pelo poder, cada um de um lado, querendo atacar e destruir o outro. E a gente não pode esquecer que o nosso país, abençoado por Deus e bonito por natureza, ainda tem gente passando fome. Nós não vencemos isso ainda. Nosso país ainda tem pessoas desempregadas aos milhões. O nosso país tem uma inflação crescente. Nosso país tem uma crise nas áreas de saúde, de educação. O nosso país está passando talvez pela pior crise institucional desde a fundação dessa nossa frágil e jovem república. E como a gente vive nesse meio disso tudo? A gente vai tomar a mesma postura? Vamos nos comportar da mesma forma? Aí fala assim, pastor, nós temos que descobrir de quem é a culpa. E nós começamos a acusar, né? É fulano, é fulana, é o outro fulano, não é o fulano que você fala, não, é o outro fulano de lá, e a gente começa querendo apontar a culpa. Vamos descobrir os culpados. Vai resolver o problema, querido, descobrir os culpados? Eu não estou falando que não tem que descobrir não, mas eu acho que não é o momento para descobrir. Essa pergunta parece que não tem muito sentido nesse momento. O que a gente precisa é descobrir pessoas que estejam agora dispostas a se esforçar para apontar e buscar soluções. Nós precisamos encontrar pessoas que estejam dispostas a pagar o preço necessário para fazer a vida dos brasileiros um pouco melhor, para amenizar a dor, para diminuir o desespero, para injetar esperança, para trazer paz para essa nação. E sabe quem é que tem o caminho, querido? Sabe quem é que conhece aonde encontra-se paz? Nós, o povo de Deus. Não é porque nós somos os melhores, os suprassumos, misericórdia de Deus, é só porque Ele é bom e misericordioso. Mas a bondade dele não é só para nós não, porque Deus faz descer chuva sobre justos e injustos. Então essa paz que Ele trouxe para nós, Ele quer que nós compartilhemos com outros. Eu sempre vou lembrar da Babilônia: orem pela paz daqueles que são seus algozes e carrascos, para que vocês tenham paz. Então, se até os carrascos e algozes, até aqueles que nos escravizam, precisam receber nossa oração para viver em paz, para a gente ter paz, quanto mais quem está à nossa volta. Temos que parar de achar que o outro é nosso inimigo, simplesmente porque pensa diferente de nós. Irmãos, presta atenção, eu vou falar de mim. Eu sou um respeitador das instituições do nosso país. Eu respeito as instituições. Se você perguntar para mim se eu concordo com tudo que elas fazem, não concordo não, mas eu respeito. Eu respeito os poderes tripartidos do nosso país, né? Executivo, legislativo e judiciário. Ah, pastor, mas tem tanta coisa errada? Tem, eu sei disso, mas eu respeito, porque lá em Romanos 13, de 1 a 7, fala que eu tenho que respeitar. Ah, então pastor, a gente tem que olhar o erro e ignorar? Não, porque também Efésios fala, 5:11, que eu não posso ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas, eu tenho que antes reprová-las. Então eu vou denunciar quando houver um erro, mas quem erra são as pessoas que controlam as instituições, e nós vamos apontar os erros, como João Batista fez com Herodes. Você não pode casar com a mulher do seu irmão, e perdeu a cabeça por isso, mas ele denunciou o erro daquele homem. Ele não falou assim, tem que acabar com o reinado agora, acabar com o Império Romano, porque você errou. Não, ele falou, você errou. Falou com o rei Herodes. A gente vai apontar o erro de quem está errando, mas a gente precisa respeitar as instituições. Ah, pastor, esse sistema de governo que a gente vive não é o melhor.
ou melhor, a gente podia ir buscar o melhor, podia. Quando encontrar, a gente vai tentar levantar, mas por enquanto, o menos pior que a gente tem. Talvez seja o menos pior. Quer dizer então, pastor, que eu vou ficar, então, orando, esperando a paz chegar, sentado na minha casa, ou joelho orando. Isso também. Isso também. Quando Paulo ensina para a gente que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais do mal, dominadores deste mundo tenebroso, o termo grego, quando ele fala que a nossa luta não é prioritariamente, seria melhor traduzir assim, não é primeiramente, a primeira ordem da nossa luta não é contra carne e sangue, mas muitas vezes é também. Então, a gente não tem que ficar parado vendo as coisas como se nada estivesse acontecendo. Então, qual deve ser a nossa postura, pastor? Como nós devemos nos comportar nessa crise entre esses dois reinos? Nós somos cidadãos dos dois, como é que a gente faz, pastor? Como que a gente se comporta nessa circunstância? Então, eu vou te dar algumas sugestões, que são práticas, e eu acho que seria de bom senso seguir essas orientações. O que nós devemos fazer diante das circunstâncias que nós estamos enfrentando no Brasil? Antes e primeiro de tudo, nós devemos orar. Já foi dito que a igreja é um exército que caminha, que marcha de joelhos. A igreja é um exército que marcha de joelhos. Nós precisamos orar. Nós citamos, e eu já vi muito citado esse texto, muitas vezes, e eu queria recitá-lo aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo bem, isso aí é lá para Israel, mas os princípios, eu acho que podem muito bem ser aplicados para nós hoje. Orar, o povo de Deus tem que orar. Eu não tenho que esperar que o político faça isso. Está dizendo que é o povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é nós que temos que orar. Nós temos que buscar o Senhor. Você lembra a situação de Esther? O livro de Esther? Todo o povo de Israel estava condenado à morte, à execução. E o que Esther faz? Ela agiu, eu sei. Mas antes da ação ela fala assim, chama o Mordecai e fala assim, manda todo mundo jejuar e orar por 3 dias, depois eu vou agir. Primeiro foi orar. Quando Neemias fica sabendo da situação de Jerusalém, que o povo estava na miséria, a cidade destruída, depois de tantos anos, ele vai orar e passa 4 meses orando, até tomar uma atitude. A oração é o primeiro passo do povo de Deus. O jejum e a oração. Penso que a gente tem que resgatar a importância, o lugar e o valor do jejum na vida cristã. Temos que resgatar. Os homens do passado, queridos, se enfraqueciam de tanto jejuar e orar ao Senhor. Nós estamos gordos, vistosos, com a pele bonita, de tanto nos empanturrar. A gente vai jejuar, tem gente que faz meio dia de jejum, já está morrendo. Pastor, está me dando até tremedeira, porque não tem prática. Temos que resgatar o jejum e a oração. Temos que resgatar esses exercícios devocionais, exercícios espirituais. Primeira dica prática, ore. Ore. E ore, como diz Paulo, pelos reis, por aqueles que estão investidos de autoridade. E não é orar para Deus matar não, irmãos. É orar para Deus transformar. A Bíblia fala que Deus inclina o coração do rei. Então fala para Deus inclinar o coração dessas pessoas. E a gente precisa lembrar o que está escrito em Romano. Toda autoridade é constituída por Deus, toda. Deus não perdeu o controle do Brasil. Deus não perdeu o controle da história. Então nós temos que orar pela paz do nosso país, para que a gente viva em paz e tenha a vida mansa e tranquila. Segundo
segunda dica para você, segunda sugestão, a gente precisa então agora, olha só a crise entre os dois reinos, a gente precisa reafirmar que igreja e Estado tem que estar e permanecer em instâncias separadas. Nós não podemos permitir, não podemos aceitar, e temos que reafirmar que o Estado não pode ingerir, não pode se meter na administração eclesiástica, ou religiosa do nosso país, ou de quem quer que seja, assim como a religião não tem que determinar as ações do governo, e eu não estou falando de cosmovisão cristã, não estou falando de princípios cristãos, eu estou falando de vida religiosa, eu estou falando de comportamento, de atitude, como aconteceu recentemente, citei, vou repetir, esse cartório que não aceitou o registro do estatuto de uma igreja, é o Estado interferindo onde não pode. Nós lemos na Constituição que isso não pode acontecer, porque nós temos liberdade para professar nossa fé, liberdade de crença, de ajuntamento, e a gente então tem que reafirmar isso. Nós não podemos permitir, nós não podemos aceitar, nós temos que denunciar, quando o Estado quiser interferir, e a gente também não tem que achar que o governo tem que governar para os evangélicos, ele tem que governar para o Brasil, para o Brasil, é assim que determina a nossa Constituição, e eu creio que é assim também que a Bíblia nos orienta. Nenhuma instituição estatal pode arrogar para si o direito de determinar a direção para o povo de Deus. Nenhuma instituição pode fazer isso. Então nós temos que reafirmar, e reafirmar no nosso coração, porque eu tenho visto muito crente achando que o presidente da república, o governador, o prefeito tem que governar para os crentes. Não tem. Ele tem que governar para toda a comunidade. Porque quando Jeremias escreve a carta, Deus mandando um povo orar, é para que todo mundo tivesse paz. Todo mundo tivesse paz. Terceiro lugar, nós precisamos declarar a nossa defesa às liberdades individuais. Eu não posso querer que me respeitem enquanto cristão, na profissão da minha fé, enquanto eu acho que o outro não pode professar a fé dele. Eu posso não concordar, posso não gostar, mas ele tem direito de professar a fé dele, mesmo que seja contrária à minha. A gente vai anunciar o Evangelho, e é o Espírito Santo quem transforma os corações. Você não é Espírito Santo, meu irmão, então não tente agir como ele, querendo transformar as pessoas. Você pode, com liberdade religiosa e de crença, proclamar aquilo que você acredita, e até convidar as pessoas para passar para o seu lado, mas se elas não vierem, você tem que aprender a conviver pacificamente com elas, porque nós somos os pacificadores. A gente tem que novamente defender as nossas liberdades individuais, liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade de competência de cada indivíduo tomar as decisões próprias. Quarto lugar, nós não podemos nos deixar influenciar pelos meandros da política e do poder. Não podemos. Meu irmão, minha irmã, talvez esse seja o nosso maior erro hoje. Na última eleição que teve aqui municipal, teve gente dessa igreja que deixou de vir para a igreja, era congregado, não era membro ainda, mas estava quase, porque ele descobriu que tinha uma pessoa dessa igreja que votava num candidato diferente do dele, ele foi embora. Está deixando a política determinar o comportamento e o relacionamento. Talvez alguns cristãos, seduzidos pelo poder, tenham tomado certas posturas e comportamento para receber algum benefício, ou para que a sua igreja receba algum benefício. Nós não podemos
deixar nos seduzir nem pelo poder, nem pela política. Nós somos regidos pela vontade de Deus, expressa na palavra dele, e é assim que nós precisamos viver, e nós temos que declarar isso, querido. Nós não podemos nos deixar seduzir, nem influenciar pelos meandros da política e do poder. Sabe por quê, irmãos? Cuidado quando você escolher um político de estimação. Sabe por quê? Nós não conhecemos o coração do homem. Foi Jeremias também que falou: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e terrivelmente perverso, quem o conhecerá? É um exercício inútil, infrutífero, estéril, tentar entender as motivações das pessoas. A gente tem que olhar para os Atos, que dá uma ideia, porque Jesus fala que pelos frutos a gente conhece a árvore, mas a gente não pode se deixar levar, a gente não pode negociar os princípios e os valores da nossa fé, não podemos colocar outros interesses à frente. Cuidado, irmãos, cuidado. Quinto lugar, nós devemos manter a nossa vocação de sacerdotes. Nós estamos no Brasil como sacerdotes do Deus Altíssimo. Você quer ver? Eu vou ler dois textos para você, um no Novo e um no Antigo Testamento. No Novo diz assim: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdócio real. Nós fomos escolhidos para um posicionamento sacerdotal nessa nação. E aí, como que deve ser o sacerdote? Eu vou pegar um texto do Antigo Testamento, eu sei, deixando as devidas proporções e as aplicações para aquele contexto, mas os princípios valem para nós. Diz assim, Malaquias 2,7: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. O sacerdote é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Nós não podemos esquecer a nossa posição sacerdotal nesse país, nesses reinos em crise. Não que os reinos estejam em crise, tá? Uma crise de conceitos e crise de princípios. Nós vamos ficar por aquele reino que não muda, que é perene, que é eterno, que é perfeito. Nós vamos adotar esse princípio, um deles é que nós somos sacerdotes nessa nação. Então assuma o seu papel sacerdotal, assuma o seu papel sacerdotal, como mensageiro de Deus nessa nação, para que as pessoas encontrem em você sabedoria e conhecimento, encontrem em você equilíbrio. Nós precisamos disso. Então termino. Vamos orar, irmãos, e orar muito. Orar muito. Nós precisamos orar. Tempos de crise são tempos para a gente nos aproximar mais de Deus. Tempos de deserto são tempos em que nós perdemos os recursos externos à nossa volta e nos voltamos para o Senhor, esperando dele transformação. Eu lembro de Agar, lá no deserto, com o menino, seu filho, o rapaz chorando, e Deus ouve, lá no deserto, Deus ouve o menino chorando, e vem falar com Agar. Talvez seja um tempo de a gente converter o nosso riso em choro, e colocar o rosto no pó, porque talvez assim ainda haja esperança. Precisamos orar e orar muito, e jejuar também. Pastor, e quanto ao nosso posicionamento aqui nesse país, porque o senhor lembra, nós somos cidadãos de dois países, de dois mundos. Como nós fazemos? Por exemplo, dia 7 agora, o que eu faço? Venho para a igreja orar ou vou para a rua me manifestar? Ou vou jogar ovo em quem estiver manifestando? O que eu vou fazer? Então, irmãos, tirando essa última opção, eu acho que não é boa não. Ligar ovo, eu acho que não é boa não.
Eu peço que você não faça isso não, mesmo porque o ovo está caro demais da conta. Mas quanto à participação do cristão em movimentos e manifestações sociais, como eu disse no início, nós temos liberdade de consciência e de ação. Temos liberdade de consciência e ação, desde que não fira os princípios e valores cristãos e com respeito à legislação vigente do nosso país. Se você estiver respeitando as leis do nosso país e preservando os princípios e valores cristãos, você está livre para se manifestar. Está livre para se manifestar. Agora eu queria que você lembrasse de algo. Não pode esquecer. É o final de Eclesiastes. Em suma, ele termina assim: o dever de todo homem é buscar a Deus, porque de todas as coisas Deus nos trará juízo, quer sejam boas, quer sejam más. De tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, nós deveremos prestar contas a Deus. Então faça, lembrando disso. O que você vai fazer dia 7? Aquilo que quando você chegar diante de Deus, você não tenha vergonha de falar com Ele que você fez. E acima de tudo, como filhos de Deus, filhos da luz e pacificadores, vamos manter uma atitude pacificadora, e vamos ser aqueles agentes de pacificação, preservando o diálogo e em constante intercessão, e que Deus nos ajude em nome de Jesus, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez, quero orar, e orar por mim e por você, orar para a nossa nação. Eu acho que a gente podia ficar de pé e fazer um clamor para o nosso país agora, querido. Pense você que a gente não sabe o que está acontecendo, nem aqui no nosso país direito. A gente não sabe o que está acontecendo agora nos bastidores da política, do judiciário, a gente não sabe o que está acontecendo. Muito menos o que está acontecendo na dimensão espiritual. A gente não sabe que batalhas estão sendo travadas. Mas a Bíblia fala que as nossas armas são espirituais, e que nós lutamos nas regiões celestiais, e nós vamos entrar agora em batalha, em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse diante do Senhor agora, essa situação que a gente está vivendo no país, orar para as autoridades, comece a interceder, fala: Deus, olha para as nossas instituições, Deus olha para o nosso país, Deus olha para a crise que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão sendo afetadas, além de toda a situação trazida pela pandemia na área da saúde, essa situação pandêmica na área institucional. Ó Deus, quantos homens inescrupulosos, quantos homens, Deus, que estão em busca de interesse próprio, do poder pelo poder. Vai falando com o Senhor aí, ora para aquelas pessoas que têm boas intenções, que estão agindo dentro da lei, para que Deus dê vigor a essas pessoas, para que Deus dê audácia, para que Deus dê força, ânimo e esperança, para que elas continuem exercendo o papel dela. Ore pelas igrejas, para que o povo de Deus assuma o seu papel sacerdotal na nossa nação, e cumpra aquilo que nos convém fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos, Deus, muitas vezes agindo às cegas, mas nós queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos, como aquela oração que o profeta fez para o seu moço. Nos ajude a ver, Deus, que o Senhor está controlando a situação, não nos deixa perder esperança, não nos deixa desanimar, não nos deixa, Deus, ficar para baixo, desanimados, não, em nome de Jesus. Ajuda-nos a assumir nosso papel, nossa postura sacerdotal, aqueles que são mensageiros do Senhor, aqueles que proclamam a sua palavra, os pacificadores,
pacificadores, aqueles que vivem em paz, aqueles que defendem, Deus, a ordem, a lei, a decência, em nome de Jesus. Ó Deus, nós não sabemos o que o diabo está preparando para o nosso país, mas nós sabemos que ele veio para matar, para roubar e destruir. Deus, frustra os planos do inimigo, em nome de Jesus. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ó Deus, traz fim à guerra até os fins do mundo, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos que o Senhor possa interferir no mundo espiritual e no mundo físico, Deus, em nome de Jesus Cristo. Não deixe que o nosso país caia numa guerra civil. Não deixa, Deus, quantas pessoas inocentes e simples sofreriam. Não deixa, Pai, que o nosso país descambe, Deus, para uma ditadura, absolutamente, em nome de Jesus, não permita. Ajuda-nos, Deus, a continuar sendo esse país bonito, acolhedor, multiétnico, esse país, Deus, que tem abraço caloroso, que recebe as pessoas. Ajuda-nos a sorrir e ajuda-nos a agir com paz no coração. Ó Deus, em nome de Jesus, em todos os cantos da nossa nação, e nós oramos especialmente por esse dia 7. Eu não sei, Deus, o que os homens estão preparando, mas eu sei que o Senhor tem poder para inclinar os corações. Então, Deus, em nome de Jesus, intervenha sobrenaturalmente, para que a vontade do Senhor se realize. E eu sei que a vontade do Senhor é boa, é agradável e perfeita. Está aqui um povo, Deus, clamando. Se era isso que o Senhor precisava, de pessoas clamando, se colocando na brecha para orar, para agir nessa nação, estamos aqui. Nós imploramos, haja em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Pode sentar, meu irmão e minha irmã.